Olá! Nenhum país se desenvolve sem investimentos em pesquisas. São elas as responsáveis pelo avanço do conhecimento e muitas vezes começam nas universidades. Foi por isso que a Mackenzie promoveu um encontro para discutir os rumos da pesquisa científica no ensino superior. Você acompanha agora na nossa primeira reportagem. A educação no Brasil é um tema de extrema importância. Constantemente é discutido o aprimoramento em escolas e universidades privadas e públicas. A pesquisa acadêmica é parte fundamental no desenvolvimento de qualquer nação. No caso do Brasil, mais de 85% das universidades são privadas, e são elas que promovem o maior número das pesquisas no país. Recentemente, a Universidade Presbiteriana Mackenzie recebeu 2 encontros para discutir os cursos de especialização e extensão nas universidades não públicas. Representantes de mais de 50 instituições de 11 estados brasileiros estiveram presentes. Nesse momento estamos discutindo o novo sistema de pós-graduação lato sensu, que criou uma grande discussão nacional, e principalmente os critérios de avaliação da pesquisa e do desenvolvimento nas universidades. O Brasil hoje ele precisa de utilizar também ciência para produzir riqueza. Quer dizer, a gente não, nós temos que de alguma forma estimular a transferência dessa competência que está instalada na área de pesquisa em desenvolvimento de aspectos produtivos e desenvolvimento do país. Isso não depende só dos cientistas, mas os cientistas têm sua lição de casa para fazer. O principal assunto discutido no encontro foi um novo marco regulatório, escrito para evitar que universidades deixem o ensino da graduação incompleto, forçando o aluno a se especializar para compensar a perda. Ao mesmo tempo que a flexibilidade da ciência, os avanços tecnológicos exigiam esse tipo de formação além da graduação, surgiram também, me permitam dizer, os oportunistas, que transformaram isso, programas de pós-graduação, em caça-níquel. E instalou-se, com esse crescimento exponencial, uma certa desordem no campo. A atividade de extensão ela faz parte da atividade fim da universidade. E devemos trabalhar de tal maneira que não haja dicotomia entre o ensino, a pesquisa e a extensão, porque nós entendemos que a extensão realimenta o ensino, a pesquisa realimenta o ensino. Então as instituições de ensino elas têm que fazer pesquisa e têm que fazer extensão para que elas possam ser realmente uma instituição em que a qualidade, a excelência acadêmica ela possa ser alcançada. Como o futuro da especialização do país pode mudar drasticamente, os representantes estudam a melhor maneira de implantar o novo marco. A gente não é contra, em hipótese alguma, que o marco regulatório crie, moralize coisas que estão sendo feitas de uma maneira até irresponsável por algumas instituições. Isso precisa ser disciplinado, sem dúvida nenhuma, mas sem criar uma camisa de força, sem desvirtuar o objetivo maior dos cursos de especialização. As instituições sérias estão recebendo muito bem a discussão, porque é uma tentativa de ordenamento do campo, que está desorganizado. Agora nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para fazer uma viagem no tempo. Até já! O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador?
Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, um mundo para você. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Você tem ideia de como era a vida há 100 anos? Já pensou em acompanhar todas as evoluções tecnológicas desde o início do século XX? Foi o que fez a revista de engenharia Mackenzie, que ganhou exposição especial para celebrar o aniversário. E você acompanha agora na nossa próxima reportagem. Quebra da Bolsa de Nova York, construção de Brasília e industrialização de São Paulo. E ainda, 2 guerras mundiais, invenção do celular, da internet. Dá para imaginar quanta coisa aconteceu nos últimos 100 anos? Esses foram alguns dos temas tratados na revista de engenharia Mackenzie, que em 2015 completa 1 século de existência. E para comemorar essa data, o Centro Histórico e Cultural da Universidade Presbiteriana Mackenzie realizou a exposição 100 anos, Revista de Engenharia. Ao longo do tempo, nós tivemos muitas situações diferentes, naturalmente, que foram evoluindo e que a revista é, então, um testemunho disso, é uma prova documental de como as coisas estavam acontecendo no mundo da indústria, na vida urbana de São Paulo e também, talvez os capítulos mais densos são aqueles que tratam de matérias científicas nas diversas áreas de engenharia. 10 capas foram selecionadas para destaque na exposição. E cada uma diz respeito a um momento importante da Mackenzie. Além de um orgulho, é um espanto você ver um acervo desse conservado, né? E a forma como está sendo apresentado, tá belíssimo. Dá um orgulho assim, enorme pertencer a essa classe. A revista, que teve periodicidade mensal e bimestral, era escrita por alunos da Mackenzie, principalmente da Escola de Engenharia. Acho que esses alunos, há 100 anos atrás, não imaginariam que essa revista teria continuidade e que hoje eles estavam escrevendo uma parte muito importante da história do Mackenzie. Esse é o nosso objetivo, mostrar para o aluno de hoje que ele também pode fazer história. Parte da exposição é focada nas atividades de campo que os alunos faziam em aula antigamente. Todos os objetos que aparecem nas fotos expostas estão também em exposição, para que o público possa conhecer de perto peças da topografia. Conhecimento este que tem por objetivo estudar o relevo de uma área e auxiliar a demarcação do local da construção. E para falar sobre a utilidade da topografia, o professor da Mackenzie, Ivo Moscatelli, escreveu sobre o assunto. Eu estou desde a idade de 16 anos trabalhando em topografia num curso técnico que eu fiz um pouco longe daqui, no Egito. Então, dizem que eu, em outra encarnação, eu loquei as pirâmides. Será que é verdade? E
E como a gente está falando da Escola de Engenharia, nós vamos aproveitar agora para mostrar como é que foi o encontro de alguns engenheiros formados aqui na Mackenzie. Eles tiveram a oportunidade de encontrar os colegas 50 anos depois da formatura. Já imaginou reencontrar os amigos de escola 50 anos depois? Foi o que aconteceu no Jubileu de Ouro dos cursos de Engenharias da Mackenzie, que reuniu alguns dos formandos em 1965. Colocando como primeiro item da programação dos seus 50 anos, uma visita ao saudoso campus, onde aqui eles constituíram amizades, alguns encontraram aqui parceiros para a sua família, para a sua empresa. Isso é muito marcante. Nós os recebemos com muita alegria, mesmo como um privilégio de uma instituição que tem muito passado e que também tem muito futuro. A sensação de voltar aqui ao Mackenzie é um pouco de volta ao tempo e é uma sensação extremamente agradável. E conviver com os amigos é sempre uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Quando eu entrei e olhei para o corredor da engenharia, o prédio no corredor que a gente passou ali 5 anos, e eu pude constatar que algumas partes do prédio estão intactas, embora alguma parte tenha sido reformada na parte de fachada, isso traz lembranças muito antigas e muito interessantes. Realmente é uma emoção que a gente sente aqui por todos os lados. Hoje, os ex-alunos visitaram o campus, mas muitos deles tiveram a oportunidade de morar nos antigos alojamentos durante os 5 anos que estudaram na Mackenzie. Porém, os irmãos Anders tiveram um privilégio ainda maior. Passaram a infância na casa de um professor, Alfredo Anders, pai dos meninos. Aqui me traz muita recordação, porque como a infância minha, a juventude, a adolescência foi toda aqui dentro, né? Eu fazia desse quintal, digamos, as artes todas típicas dos adolescentes e das crianças, né? Eu estou muito contente da oportunidade de estar aqui comemorando os 50 anos de formatura do meu irmão. E muito contente de ver essas janelas, esses tijolos, isso que foi toda a nossa história, né? E que vai sempre continuar sendo. E eu espero que isso seja o espírito de todos os mackenzistas atuais, mesmo os que não tiveram a oportunidade que a gente teve de morar aqui dentro. Depois de 50 anos de formados, esses ex-alunos permanecem com o mesmo sentimento. Uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Sou mackenzista, sou filho de mackenzistas e tenho o maior orgulho de ser mackenzista e defendo o Mackenzie como instituição, como escola, a vida toda. Diante da dinâmica do conhecimento científico e tecnológico, a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem desenvolvido um conjunto de ações de caráter metodológico que culminaram com a atualização dos projetos pedagógicos de todos os seus cursos, possibilitando uma formação mais sólida frente às exigências do mundo do trabalho, com ênfase em uma maior integração com os setores industrial, de serviços e cultural. Por meio de atividades de integração e síntese de conhecimentos, ofereceremos maior flexibilização curricular, oportunidades de intercâmbio acadêmico internacional, com mais de 60 universidades espalhadas por todo o mundo, e incentivo ao desenvolvimento do protagonismo estudantil. Desta forma, estaremos formando profissionais ainda mais aptos aos desafios do mundo do trabalho, que se torna cada vez mais competitivo. Obrigado e até o próximo programa. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ficar ligado em toda a nossa programação nesse endereço que aparece aí na sua tela. Mas se você é da turma dos conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação, com programas de ciências, documentários, carreiras, curiosidades. E ele está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. Eu vejo vocês lá. Até mais! Thank you.